Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor, e eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém era leproso. Era ele herói de guerra, porém era leproso. Feche seus olhos comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite, papai querido, nós queremos te glorificar, Senhor, queremos te exaltar, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, nessa casa. E nesse momento, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha preparar os corações, Senhor. Nesse momento, Espírito Santo, eu te peço, vai tocando cada vida que está dentro desse santuário. Meu Deus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada petição, o Senhor conhece cada necessidade, Pai. O Senhor conhece também cada aflição, Senhor. Por isso, nessa noite eu te peço, Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero me diminuir nesse momento, Senhor, e que Teu Espírito Santo me use com graça nessa noite, Senhor. Fala conosco, Pai, através da Sua palavra, assim eu oro, em nome de Jesus, e você pode se sentar, amém? Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Aleluias. Jesus é bom, querido. Quero louvar a Deus pelo retiro que tivemos esse fim de semana. Foi uma bênção. O Senhor operou de maneira poderosa. Realmente nós recebemos do Senhor ali naquele local. Não vou dar muito spoiler, porque tem alguns irmãos que ainda vão ir na próxima sessão, na verdade. Então, se eu fosse você, que não foi, que ainda não participou, eu não perderia. Amém? Queridos, a palavra do Senhor diz, em 2 Reis, no capítulo 5, ela vai contar a história de um guerreiro chamado Naamã. E esse homem, ele servia ao rei da Síria. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, através de Naamã, deu muitas vitórias à Síria. Então, por mais que ele não fazia parte do povo de Deus, Deus escolheu, de alguma maneira, abençoar ele com muitas vitórias. E a Bíblia vai nos contar que ele era um homem grande, ele era um homem de muito conceito, ele era um homem que ele era poderoso nas guerras. A Bíblia vai dizer que ele vencia as batalhas. A Bíblia vai dizer que, quando ele chegava na Síria, vindo das guerras, ele era um homem de muitos conceitos. O povo aplaudia, o povo gostava de Naamã, porque ele conseguia conduzir o exército a grandes vitórias. Uma das coisas interessantes é que ele cresceu como um guerreiro, e a Bíblia vai dizer que ele era um homem muito conceituado, porém, e todas as vezes que a Bíblia coloca uma vírgula, é muito perigoso, porque a Bíblia vai dizer que, por mais que ele era um guerreiro, por mais que ele fazia grandes coisas, por mais que ele tinha um grande conceito dentro do reinado, imagina você que dentro do reinado da Síria, dentro do reino, ele era um homem de grande conceito, mas a Bíblia vai dizer que, por mais que ele tinha todas essas qualidades, porém, ele era leproso. E a Bíblia também vai contar no versículo 2, que em uma dessas empreitadas, quando eles estão retornando da guerra, quando eles estão retornando de Israel, eles trazem uma menina cativa. E a Bíblia vai dizer que essa menina ela era uma israelita, e ela passa a servir a mulher de Naamã na casa dela como escrava. E é interessante isso, porque Deus tem uns caminhos diferentes dos nossos. Deus trabalha de uma maneira diferente. Eu não sei se o irmão poderia colocar na tela, mas o título dessa mensagem é O Milagre ao Meu Modo. Quantas das vezes nós vemos a casa do Senhor, e talvez você entrou aqui nessa maneira hoje, você veio buscar algo da parte de Deus. Você quer algo, que Deus realize algo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu parentesco. Mas a questão é que você quer que Deus faça ao seu modo. É como se você tivesse uma pizzaria e a pessoa ligasse para pedir uma pizza, você só tem a moda da casa. É a única pizza que eu estou servindo hoje. Porque nós, como seres humanos, nós temos essa mania de querer relativizar Deus e colocar Deus dentro do nosso mundo. Mas Deus, ele não opera da maneira que nós pensamos que ele vai operar. Deus não opera por emoções ou sentimentos, Deus opera por princípios.
E isso é interessante porque Deus colocou essa menina dentro da casa de Naamã de propósito. E a palavra do Senhor vai dizer que ele era leproso. O que é lepra? Lepra é o mesmo que a hanseníase dos dias de hoje. É uma doença de pele, é uma doença que se espalha pelo corpo. É uma doença que produz um mau cheiro. E aquele homem, por mais que ele era vitorioso, por mais que ele era comandante do exército, por mais que ele trazia grandes vitórias, quando ele chegava na casa dele, quando ele tirava a farda, quando ele tirava os apetrechos, quando ele olhava para o corpo dele, ali existia uma lepra, ali tinha uma doença, ali tinha um cheiro mau, ali tinha algo que incomodava a vida dele. Isso é interessante porque às vezes nós já servimos a Deus há tanto tempo e nós já regularizamos tantas coisas em nós e somos pessoas importantes no reino e ajudamos no reino de Deus e trabalhamos no reino de Deus e fazemos coisas na igreja e trabalhamos na igreja, mas muitas das vezes ainda falta alguma coisa dentro de nós que precisa ser mudada, que precisa ser transformada. Talvez quando você chega na sua casa e você tira o seu terno, a sua gravata, ainda existe alguma lepra por ali. Existe algo que o Senhor ainda não curou, o Senhor ainda não transformou, e o Senhor quer transformar nessa noite, amém? A palavra do Senhor vai dizer que aquele homem estava aflito, e a palavra de Deus não diz isso, mas quando você lê, você entende isso. A ponto que aquela moça que trabalhava na casa dele começa a observar aquela situação, e aqui eu estou conjecturando, e ela chega para a mulher de Naamã e fala assim, ó, se Naamã soubesse, se ele tivesse um tempo para encontrar com um profeta que está em Samaria, ele sararia da sua lepra. Isso é interessante porque às vezes Deus vai colocar pessoas chaves na nossa vida. Aparentemente ela é uma menina que era uma prisioneira de guerra, na realidade ela estava lá para poder abençoar a vida daquele homem. Aparentemente você é um imigrante irregular nessa terra, mas talvez Deus te colocou aqui para poder abençoar a vida de alguém, para fazer a diferença na vida de alguém. Aleluia, que está comigo, diga amém. A palavra do Senhor vai dizer que a menina fala, olha, se o meu Senhor tivesse com aquele profeta que está em Samaria, ele poderia curá-lo. E Naamã, porque precisava de um milagre, o que ele fez? Ele vai buscar o rei da Síria e fala, olha, lá em Israel tem um profeta lá, então me manda cartas ao rei de Israel para me receber lá e para poder me curar, porque a minha situação é grave. E automaticamente o rei da Síria, porque precisava dele como comandante do exército, faz todas as cartas e ele vai até Israel. E quando ele chega a Israel, ele procura o rei de Israel. Naquela época quem reinava era Jorão. E ele entrega a carta para o rei. E o rei fica muito desnorteado, porque ele vai falar, acaso agora então eu sou Deus para poder curar a lepra de alguém? E às vezes as pessoas fazem isso porque quando chega uma notícia dessa para alguém que não tem autoridade espiritual, ele vai rasgar as vestes, ele vai se desesperar, porque ele não tem como resolver a situação. Só que aí Eliseu ouviu dizer do que estava acontecendo. E aí a palavra do Senhor diz no versículo 8, ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, aleluia, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que você rasgou as suas vestes? Em outras palavras, por que você está assustadinho, por que você está busy com essa situação? Deixa ele vir a mim. E a palavra do Senhor vai dizer que então, Naamã, com os seus carros e os seus cavalos, foi até o profeta e parou na casa dele. Quem está comigo, diga amém. Uma das coisas interessantes é porque quando Naamã, que era a pessoa que precisava do milagre, quem veio aqui precisa de um milagre da parte de Deus? Eu não sei você, mas eu preciso da intervenção de Deus em algumas coisas da minha vida. Por mais que o Senhor já tenha trabalhado em mim, eu vou te dizer, a obra já está durando quase 18 anos, mas ainda tem coisas que precisam ser aperfeiçoadas. E o Senhor tem trabalhado, eu preciso de um milagre da parte de Deus. E Naamã, ele precisava de um milagre da parte de Deus. O problema é que quando ele chega na casa do profeta, o profeta nem recebe ele. O profeta, ele nem vai lá falar com ele. Na realidade, Eliseu manda Geazi dar o recado. Fala com ele, olha, fala para Naamã ir ao Jordão e lavar-se 7 vezes no Jordão. E a carne dele será restaurada e ficará limpo. Querido, é uma das coisas interessantes porque a Bíblia vai dizer que, no versículo 11, Naamã, porém, muito se indignou
e se foi. Às vezes nós estamos buscando de Deus um milagre. Nós estamos buscando algo da parte de Deus, mas a nossa moda. Um milagre ao meu modo, do jeito que eu estipulei. Deus vai me converter do jeito que eu quero que Ele me converta. Deus vai fazer na minha vida, pastor, do jeito que eu quero que Ele faça. Deus vai usar esse caminho. Não, Deus vai fazer assim. Tem pessoa que vem na casa do Senhor, você já tem até o testemunho preparado no seu subconsciente. Quando Deus fizer desse jeito, eu vou testemunhar desse jeito. O problema é que a palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor não são os seus caminhos. E os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos. Aliás, os caminhos do Senhor, eles são mais altos do que os seus caminhos. E os pensamentos do Senhor são mais altos que os seus pensamentos. E eu louvo a Deus por isso, senão eu era motorista da Águia Branca. É verdade, se os pensamentos de Deus não fossem maiores, eu estava dirigindo um ônibus. Mas a igreja não está muito diferente também de um ônibus, então está na bênção. Nós começamos a produzir caminhos neurais na nossa mente de como Deus vai realizar o milagre que estamos precisando. E a Bíblia vai dizer que Naamã, ainda precisando da cura, ainda precisando do milagre, ele teve a arrogância de se indignar e ir embora. Porque ele vai falar assim: não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Como assim esse homem ele nem me recebe? Ele vai falar o seguinte, olha o que ele vai falar, querido. Naamã, porém, se indignou muito e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do seu Senhor, e o seu Senhor se moveria, colocaria a mão sobre o lugar da lepra, e a lepra seria restaurada. Caminhos neurais, isso é o plano que ele fez. Ele falou assim: eu vou levar essas riquezas, vou levar isso aqui, vou abençoar ele. Mas ele vai fazer assim, ele vai chegar lá, ele vai me receber, ele vai me tratar com carinho, o pastor vai me sentar com toda delicadeza no banco, vai falar comigo de toda maneira mais amorosa possível. Não que não se deve usar o amor de vez em quando, eu só estou dando um exemplo. Ele planejou como um milagre que ele precisaria, iria acontecer. Só que Deus não trabalha da nossa maneira. Aleluia. O milagre que Deus vai fazer na sua vida, a petição que você veio pedir aqui hoje, a necessidade que você tem, Deus vai fazer à maneira dele, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é quem determina. E o nosso problema é porque nós criamos a forma com que queremos que Deus faça. Eu vou para a América para poder ganhar muito dinheiro. E se Deus te trouxe para a América só para te salvar, querido? Será que vale a pena? Dá glória aí, irmão. Queremos que Deus atenda a nossa demanda do jeito nosso. E Deus falou para mim o seguinte: Deus, do mesmo jeito que aconteceu com Naamã, o problema de Naamã é que ele tinha uma arrogância tão grande nele, ele tinha uma soberba tão grande, ele tinha uma prepotência tão grande de dizer: não, eu pensei que ia ser desse jeito. Como que esse sujeitinho me trata dessa maneira? Como que ele fala assim comigo? Como que ele age dessa maneira? Tinha que ser uma coisa mais formal, me receber pelo menos. Eu amo Eliseu nessa parte, porque ele fala assim: vai lá e fala para ele se banhar lá 7 vezes e vai ser curado. Só que ele não percebeu que quando Geazi trouxe a palavra do homem de Deus, existia uma palavra profética naquilo que o homem de Deus estava falando. E Naamã, por causa da arrogância, por causa da soberba, por causa da prepotência, estava ignorando a palavra do homem de Deus. Você nunca fez isso, mas eu já fiz. Sabe quando o pastor vem e prega aquela mensagem abençoada? E aí você sai daqui: quem é o pastor para falar assim comigo? Misericórdia. Nossa, o pastor hoje bateu demais. Quem estava no culto domingo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, não é verdade? O que você às vezes não entende é que debaixo da palavra do profeta existe uma palavra profética que Deus está liberando sobre a sua vida.
E aí quando você murmura, quando você não recebe, quando você não dá ouvido à palavra de Deus, quando você não aplica ela na sua vida, você está sendo arrogante diante de Deus, você está resistindo àquilo que Deus está tentando fazer na sua vida. E o problema começa aqui, porque Deus resiste ao soberbo. Tem milagres que nós ainda não recebemos por causa da nossa soberba. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E nós, na nossa soberba, muitas das vezes, nós procuramos, não, Deus tem que fazer assim. Para falar comigo, tem que ser o pastor Gabriel pregando. Tem que ser o pastor Gabriel. E ele tem que falar assim, tu nombre! Se ele não falar assim antes de profetizar, eu não recebo. Você está rindo, mas a coisa é séria. Ai, ai. Naamã precisava de um milagre, mas ele foi já com seus caminhos neurais prontos. Ele já tinha uma perspectiva do que ia acontecer. E como não aconteceu do jeito dele, ele ficou indignado, ele ficou aborrecidinho. Ele fez biquinho, falou, não é assim não, vou embora. E ele estava indo embora leproso. O problema da lepra é que, talvez quando Naamã estava guerreando, ninguém via a lepra dele. Mas quando ele chegava em casa, a esposa via a lepra dele. O problema é que talvez a menina, quando ia lavar a roupa dele, a serva, ela via a lepra dele, ela sentia o odor da lepra dele. Você às vezes está andando com lepra e você não está vendo, mas quem está convivendo com você na casa está vendo. E às vezes por causa da prepotência e da arrogância, o Senhor não pode operar o milagre, sabe por quê? Porque toda vez que o Senhor vai operar o milagre, toda vez que Deus quer mover, você está soberbo. E aí Deus, em vez de mover na sua vida, Ele precisa te resistir. E aí já é uma outra mensagem, o Deus que resiste. Porque às vezes a gente acha que é só o diabo que está fazendo, e Deus está te resistindo por causa da sua soberba. Quem precisa do milagre do Senhor nessa noite? Quem está comigo, diga amém. E a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A palavra do Senhor vai dizer em Tiago 4, 6, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. E esse sentimento de soberba, ele não vem de Deus não, querido. Ele vem do inimigo. Quem que foi que falou assim, não, subirei mais alto, exaltarei o meu trono, serei igual ao Altíssimo? Quem falou isso? Vocês lembram quem falou isso na Bíblia? Onde já está escrito? Lá em Ezequiel. E a Bíblia fala em Ezequiel assim, elevou-se o teu coração, se colocou lá em cima. Se nós precisamos de receber algo de Deus, nós precisamos ter humildade do nosso coração. E o Senhor falou muito forte comigo nessa noite. Nessa tarde, na verdade, eu estava preparando essa mensagem. É uma mensagem que o Senhor já tinha me dado há algum tempo atrás. Nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Mas talvez você queria ouvir de mim nessa noite, Deus vai fazer do jeitinho que você está pensando. Mas eu vim te dizer, Deus não vai fazer do seu jeito. Os caminhos dele são melhores. A transformação que você está esperando, deixa Deus fazer do jeito dele. Tenha a humildade de falar, Senhor, eu preciso, então porque eu estou precisando, eu vou deixar o Senhor fazer do seu jeito. Sabe o que eu estou dizendo? Pergunta para a irmã Kênia, talvez, se ela queria que Deus solucionasse o problema imigratório do jeito que Ele solucionou. Você queria, irmã Kênia? Mas Deus fez do jeito? Está feito? Está solucionado o problema? Mas do jeito dele. A questão é que o Senhor falava comigo, porque nós ficamos num posicionamento de soberba, e aí, em vez de Deus te abençoar, Ele precisa te resistir. Imagina, o Deus que ama, o Deus que tem o atributo do amor, o Deus que é misericordioso, o Deus que é juiz, o Deus que deu o Filho dele para morrer na cruz por nós, querendo te abençoar, mas em momentos da vida precisa te resistir. Deixa eu ficar por aqui, senão eu vou pôr outra mensagem. Amém? Isso é muito importante porque nós seres humanos, após algumas vitórias, algumas poucas vitórias, porque a Bíblia diz que quem dava vitória a Naamã? O Senhor dava vitórias a Naamã, ao rei da Síria. Quem estava usando ele, na verdade, até inconsciente, era o Senhor.
E nós temos a tendência de, após algumas vitórias na nossa vida, mudarmos a nossa perspectiva. Nós temos a tendência de, ok, então agora eu não tinha nada, então eu era um poço de humildade, mas Deus começou a fazer um pouquinho, Deus começou a prosperar um pouquinho, Deus começou a abençoar um pouquinho, Deus começou a dar graça lá no trabalho, Deus deu graça na empresa. Quando assusta, há uma mudança em você, porque Deus começou a fazer um pouquinho. E a gente precisa lembrar que quem nos dá as vitórias são o Senhor. É o Senhor que está fazendo na nossa vida. Agora, veja bem, Naamã, ele ia embora do culto, sem receber por causa da soberba. Irmão Douglas, como que eu identifico a soberba em mim? Quando você começa a não querer lidar com situações e pessoas que você lidou anteriormente e te trouxeram até onde você está hoje. Quando você não quer lidar com pessoas ou situações que você lidou anteriormente, que te trouxeram até onde você está hoje. Esse é o primeiro sintoma de soberba no seu coração. Alguns dias atrás, eu falei, Senhor, não estou dando conta dessa empresa mais. Eu comecei a falar com o Senhor no meu carro, indo visitar um cliente, eu falei assim, não estou dando conta de lidar com esse povo mais não. Esse povo me liga o dia todo, esse povo bisa a minha cabeça. O Senhor falou, como é que é? O Senhor me repreendeu na hora, eu me arrependi na hora, porque o Senhor falou assim, lembra quando você orou por conexões divinas? Foi esse povo que eu coloquei para te abençoar. Quando nós não queremos lidar com as pessoas que nós lidávamos e que nos trouxeram até aqui, e você já não quer mais, não, chances são que a soberba está começando a brotar aí no seu coração. O problema é que se ela estiver aí, Deus vai te resistir. E aí o que acontece? Naamã então decide ir embora, ele fala, não, vai terminar o culto, eu não quero saber desse pastor, ele prega muito bravo, ele fala muita coisa que eu não quero ouvir, eu vou embora para casa, não é isso aí que eu quero, vou procurar outra igreja, a Bethesda é espiritual demais para mim, esse povo ora no mundo, não vou mexer com isso, entendeu? Esse povo jejuam 40 horas, esse povo é meio doido, entendeu? E aí você vai embora para casa. Naamã estava vindo embora para casa precisando de milagre. Irmão, coisa triste é você vir à presença do homem de Deus, vir à casa de Deus precisando do milagre e voltar para casa sem a cura por causa da sua arrogância. Quem está comigo, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Só que aí, no caminho de volta, teve um dos servos de Naamã. Talvez era um soldado raso. Talvez era alguém de baixo calão. Falou para ele assim, meu senhor, o senhor é um guerreiro, o senhor é um homem sabido, o senhor é um homem instruído. Se o profeta tivesse te pedido algo ruim, algo difícil, você não teria feito? Se o profeta tivesse falado assim, não, sobe a Aparecida do Norte de joelho, você não tinha ido? Se o profeta tivesse falado assim, não, constrói uma ponte de madeira daqui no Japão, você não tinha feito para você ser curado. Se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não teria feito. E nessa noite eu venho aqui como esse servo, esse soldado raso, para te falar, se Deus tivesse te pedido algo difícil, você não teria feito? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso entender isso aqui porque a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 15, verso 1, a palavra branda, ela aplaca o furor. Naamã estava por aqui, ó, ele estava assim, quase explodindo. Mas aí chegou uma palavra branda no coração dele. Ele falou assim, ô meu Senhor, se fosse coisa difícil, você não tinha feito? Quanto mais então só mergulhar no rio. Só entrar nesse rio aí 7 vezes, entra e sai rapidinho 7 vezes. Só que o que Naamã não sabia é que naquele momento, quando o profeta falou para ele, olha, dá o recado lá para ele, eu não vou nem receber, ele fala para ele, que é só ele mergulhar lá no rio que ele vai estar curado. O que Naamã não sabia é que naquele momento gerou uma rebelião inconsciente dentro dele. Ele se rebelou contra a palavra do profeta. Ele falou, como que esse camarada nem me recebe?
houve uma rebelião dentro dele, e a soberba tomou conta daquilo ali. E deixa eu te dizer algo, quantas das vezes nós temos rebeliões e soberbas conscientes dentro de nós? O que é isso, irmão Douglas? Você sabe da rebelião que tem dentro de você. Você sabe da soberba que tem dentro de você. Isso é quando a rebelião e soberba é consciente. Só que tem uma outra aqui, que ela é a rebelião e a soberba inconsciente, que é o quê? Quando você não sabe aonde é a origem, da onde vem a origem desses comportamentos, dessas reações, decisões que você tem dentro da sua consciência. E daí foi justamente o que aconteceu com aquele homem. Ele estava em rebelião contra a palavra de Deus. Ele não aceitou a palavra do profeta. Então ele ficou rebelado contra a palavra que podia trazer a cura dele. E quantas das vezes nós nos encontramos dessa maneira? Nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o caminho, nós ouvimos os homens de Deus, mas nos rebelamos no nosso interior inconscientemente. Deus, como que é isso? É porque está aí dentro, você não sabe de onde está a origem. Você não sabe onde que começa, onde que termina, mas dentro de você existe essa rebelião, essa soberba inconsciente, que molda os seus pensamentos. E elas podem vir de experiências passadas, igrejas que você já participou, hábitos, emoções, e pode vir de vários outros vieses que talvez você passou na sua vida. Às vezes você tem uma rebelião dentro de você por causa do jeito que você foi criado. Né? Talvez você cresceu sem pai ou cresceu sem mãe, e aquilo gera dentro de você uma rebelião. Essas são as rebeliões inconscientes. A boa notícia é que isso pode ser mudado. Isso não precisa ficar dessa maneira dentro de você. Você acha que é normal você ter essa dificuldade toda de obedecer a palavra de Deus? Você acha que isso é você? Não, é eu que não quero obedecer. Irmão, se você não quisesse obedecer, você não vinha no culto de domingo. Você não estava frequentando a igreja há 4 anos. Você acha que é de você mesmo, que você às vezes prega, alguém prega, você nem dá crédito à pregação que foi pregada? Você acha que é de você mesmo, você passar um culto inteiro no telefone, sem nem prestar atenção na mensagem? Isso são rebeliões que estão dentro de nós e às vezes inconsciente. E o problema é que você não está rebelado contra a igreja, ou contra o pregador, ou contra o profeta que está liberando a palavra. Você está rebelado contra Deus. A rebelião que está dentro de você não é contra mim, não é contra o pastor, é contra o próprio Deus. Mas aí, o servo falou assim: ô meu Senhor, se ele tivesse te pedido algo fácil, você não faria? Se o Senhor tivesse te pedido algo difícil, se o Senhor tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Tem rebeliões dentro de nós, querido, que nós precisamos tratar, e nós precisamos falar: Senhor, eu preciso mergulhar nessa água aí. Senhor, o meu plano era fazer um jejum de 1 ano, mas o Senhor está falando que é só pular. E tem hora que a solução de Deus é tão fácil e tão prática que você nem acredita que é. Porque você fala para a pessoa: sobe a Aparecida do Norte, Jesus, a pessoa sobe, mas você fala assim: não, só aceita Jesus e confessa. Não, mas é só isso? Você já observou que nós estamos tão preparados para sacrificar e pouco preparados para obedecer? Nós temos tanta facilidade para sacrificar, mas não queremos obedecer. E deixa eu trazer essa mensagem aqui para o contexto da nossa igreja, da visão da nossa igreja. Qual que é a visão da nossa igreja, Bethesda? Amém, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Está de parabéns. Dá uma salva de palmas ao Senhor aí por isso. Eu estou trabalhando com os homens, junto com o irmão Júnior também, e o Senhor falou comigo na semana passada sobre isso. O que está sendo pedido na visão da igreja é que você ore. Só que aí, pastor, nós temos uma situação, porque se o pastor chegar com as latas de tinta aqui e juntar os pintores da igreja, os pintores dizem amém. Amém. Cadê os pintores? Diga amém. E falar: irmão, eu preciso dessa igreja toda pintada até domingo para o culto de festividade que vai ter. A igreja vai ser pintada, irmão. Se o pastor chegar para o irmão Júnior e falar: eu preciso quebrar esse púlpito aqui, reformar, faz uma paredinha na frente, faz isso, um serviço de 1 mês, vai ser quebrado e vai ser feito, pastor, e vai ser arrumado. Porque nós estamos preparados para sacrificar, mas não estamos preparados para obedecer.
Aleluia. E Deus, Ele agrada mais da obediência do que o sacrifício. O que está sendo pedido é muito fácil. E daí eu tenho que falar para você, e por isso eu quero me posicionar como aquele soldado raso, que falou assim, mas se ele tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Vamos ser honestos, irmão, você não faria? Se o pastor pedisse algo difícil. Vamos trocar o teto da igreja. Entendeu? Vamos fazer um congresso, uma coisa, sabe? Porque nós queremos fazer, estamos dispostos a sacrificar. Mas Deus está pedindo a obediência. O problema é que quando essa mensagem é pregada, há uma rebelião dentro de você. E a arrogância e a soberba às vezes entra. E às vezes você nem sabe o porquê que isso está realmente acontecendo. Só que a Bíblia vai dizer que Naamã, ele foi inteligente. Ele falou assim, não, então eu vou mergulhar aí. O rio é sujo, mas eu vou mergulhar nele. Tinha rio melhor lá, eu penso que ele desceu acima, tinha uns rios melhor lá em Damasco. Não vou pular nesse negócio não, vamos ver como é que é. Mas nós queremos o nosso milagre, ao nosso modo. Irmão, é só eu, porque às vezes eu penso umas coisas e falo assim, talvez é só eu que estou meio, né? Mas é só eu que já quis que Deus fizesse assim, do meu jeitinho. É só eu ou vocês também? Não, eu vou esperar, porque na minha transformação, na minha conversão, vai ser nesse compasso, ó. Minha conversão vai ser assim, nesse compasso, ó. Entendeu? Vai. Não, Deus vai fazer assim. Não, o esposo que Deus vai trazer, ele vai ser assim, ele vai ser assim, ele vai ser assim. A Priscila orou, olha o que Deus deu para ela, irmão. A irmã orou pouco, na verdade eu orei muito, querido. Ou fase que eu orei na minha vida foi a fase de jovem querendo casar, viu? Cadê os jovens aí? Diga amém. Olha isso aí. Naamã, naquele momento, ele decidiu ouvir. Sabe o que eu estou falando para você? É que às vezes, o seu milagre está na 7ª hora de oração. O seu milagre talvez está na 4ª hora de oração. O seu milagre talvez está na 3ª hora de oração. O seu milagre talvez está no que o Senhor vai fazer no seu momento, porque Deus quer te levar ao momento de oração, não é para você agradar o pastor. Eu falei para os homens esses dias atrás, na última reunião, vamos tirar o pastor Daniel de campo agora. Vamos tirar o pastor Daniel de campo. A oração é o único meio que você se relaciona com Deus. Agora, deixa eu te falar algo. Você é o que de Cristo? Você é servo, mas você é a noiva, obrigado. Você é a noiva de Cristo. Quando você era noivo, antes de você casar, você conversava com seu noivo? Conversava muito? Batia bastante papo? Agora, como Jesus vai tratar uma noiva se não há diálogo com ele? Como que Jesus vai operar na nossa vida se nós não temos diálogo com ele? E muitas das vezes nós não conseguimos fazer por causa das rebeliões inconscientes dentro de nós. O pastor fala, não, você ora. Aí você sai dele e fala assim, eu não vou orar não. Falou de novo em oração. Está me enchendo a paciência, eu não vou orar. Só que nós precisamos tirar o pastor e entender o seguinte, que Deus está buscando um relacionamento contigo. Deus está querendo operar o milagre dele na sua vida. E você já chegou até aqui, não deixa a arrogância, a soberba te pegar, porque se você veio até aqui, Deus operou na sua vida até aqui, imagina onde você vai estar daqui 10 anos, imagina onde você vai estar daqui 5 anos, imagina onde você vai estar daqui 15 anos com Deus operando na sua vida. E se fosse difícil, você ia fazer. Essa é a revelação que o Senhor me deu. Douglas, se fosse difícil, todo mundo faz. Mas por que é fácil? Porque é dobrar o joelho e porque é falar comigo. Às vezes as pessoas não fazem. E a Bíblia vai dizer que aquele servo ele foi usado por Deus para orientar Naamã. E Naamã aceitou o propósito. A Bíblia vai dizer que ele desce e mergulha. Agora, veja bem. Não é do seu jeito. Talvez a sua expectativa é no primeiro mergulho. Talvez a sua expectativa é no segundo mergulho. Mas Deus pediu 7 vezes. Não foi por acaso.
Porque 7 é o número da perfeição. Então o Senhor falou comigo nessa noite, ele falou: Senhor Douglas, hoje é um dia que o Senhor quer repreender todo espírito de soberba. Porque tirando a soberba, o Espírito Santo tem espaço. Tirando a rebelião, o Espírito Santo de Deus tem espaço. E às vezes essa rebelião, e eu não estou apontando para você, talvez isso é algo inconsciente, você nem sabe. Querido, a maior surpresa que eu tive no dia que eu orei lá no meu quarto, foi o dia que o Senhor falou assim: você é um homem endurecido. Eu falei: não, mas eu sou bom demais. Um rapaz bom, educado, bacana. Eu fiz a minha lista lá para o Espírito Santo. Ele falou: não, você é duro. E a vida te endureceu. Porque às vezes reações inconscientes são sequelas de situações que nós vivemos na nossa vida. Uma pessoa que vem para a igreja, frustrada com outra igreja que esteve anteriormente, qual que é a chance dela ter uma resistência com a nova liderança? Sabe por quê? Já existia um caminho neural estabelecido na mente dela. Agora, como que eu posso mudar isso, irmão Douglas? Como que eu posso mudar esses pensamentos? Eu preciso começar hoje a desenvolver um novo caminho neural na minha mente. Eu preciso começar hoje, como foi testemunhado aqui, que esse foi um dos melhores retiros de obreiro, a começar uma caminhada nova, a mudar a motivação porque eu oro, a mudar a razão porque eu oro, a entender que o Senhor está pedindo a oração de mim. Por quê? Porque Ele está querendo completar a obra que Ele já iniciou na minha vida. O Senhor está pedindo algo de mim, é porque Ele quer que eu chegue a um determinado local, porque o Senhor falou assim: quando Ele chegar nesse patamar aqui, eu já posso liberar essa bênção. Quando Ele chegar nesse local aqui, eu já posso entregar esse dom espiritual, porque Ele já está maduro o suficiente para receber aquilo que eu tenho para entregar. Todos nós queremos os dons espirituais. Aliás, são eles que fazem a igreja prosperar e crescer. Todos nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós precisamos entender e começar pelo fácil primeiro. E o Senhor falou comigo, muitas das vezes as pessoas são rebeldes sem mesmo saber. Isso está inconsciente. E eu orei isso essa semana também. Falei: Senhor, aonde em mim tem alguma rebeldia inconsciente que eu não sei onde ela está? Sabe por quê, querido? O que eu quero da parte de Deus é ser curado. E aí a palavra do Senhor diz assim, que o profeta falou assim: você mergulha lá 7 vezes. E a Bíblia vai falar que quando ele terminou, aleluias, ele voltou daquelas águas com a sua carne limpa como de uma criança, com a pele limpa como uma criança. E aqui poderia ter falado com a pele limpa e parar, não é verdade? Poderia ter, voltou sarado, ficou limpo da lepra. Só que a Bíblia está falando que ele voltou limpo como uma criança. Você sabe por quê? Porque a Bíblia está enfatizando a pureza da criança, a pureza do coração. Porque talvez no mergulho 1, já falou: aqui está indo embora a minha soberba. E ele pulou lá. Talvez no mergulho número 2, ele falou: aqui a minha arrogância está morrendo agora. Então, deixa eu pular aqui. O que eu estou dizendo é que tudo que estava dentro do coração de Naamã, que impedia o milagre dele, a cada mergulho que ele mergulhava, o Senhor limpava, aleluia, uma das coisas que estava no coração. E quando ele volta, não só a pele, mas a Bíblia diz a pele como de uma criança. Ou seja, porque está referindo também ao coração novo que o Senhor deu para ele. Deus tem um milagre para a sua vida nesse dia, querido. E o Senhor vai realizar, eu creio. Eu vejo vocês aqui, eu vejo a grande obra do Senhor que Ele está fazendo nesse local. Tem pessoas aqui que já chegaram a patamares que no ano passado você não estava. Tem pessoas que estão aqui que há 3 anos você não estava no patamar que você está hoje. Tem pessoas que não conseguiam fazer o que fazia 3 anos atrás, mas hoje já está fazendo. E o Senhor está pedindo só o seguinte: não, desce lá e mergulha. Desce lá e mergulha. Larga lá a soberba, larga lá a arrogância, larga lá a desobediência, larga lá também essa rebelião que está dentro de você. Larga lá essas coisas que não me agradam, porque isso está impedindo o meu milagre. Eu estou tendo que te resistir, sem querer te resistir, mas estou tendo que resistir porque ainda tem soberba aí. Mas só em caso você nessa noite abrir mão da soberba, o Senhor está livre para te abençoar. Se você abrir mão da soberba, o Senhor está livre para derramar a bênção sobre a sua vida. Todos nós queremos subir, mas o chamado de Deus não é para subir, o chamado de Deus é para descer. Nós pensamos que o ministério é gradualmente subindo, degraus e degraus, né? Diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo. Imagina, apóstolo Douglas Washington Amorim vai pregar a palavra de Deus.
Só que o chamado de Deus não é esse. O chamado de Deus é pastor, presbítero, perdão, é isso mesmo. Não, é diácono, obreiro, diácono, presbítero, pastor. E vou parar no pastor, não gasto descer mais para o apostolado, mas é mais ou menos assim. Mensagem da noite: eu preciso eliminar todas as rebeliões, conscientes ou inconscientes, dentro de mim. Em ordem de receber o meu milagre, eu preciso abrir mão, eu preciso descer. A água não é muito limpa, essa aqui podia ser lá outro rio, mas é essa que o Senhor mandou, eu vou fazer isso aqui. Eu lembro quando o pastor assumiu a igreja, no início eu tinha uma dificuldade muito grande com a mensagem. E teve um mês que eu falei assim, eu vou orar isso só para ver o que vai dar. E deixa eu só te sugerir, faz isso, só para ver o que vai dar. Porque basicamente foi isso que aquele servo falou. Se fosse uma coisa difícil, você não ia fazer? Então faz isso. Faz isso um mês, faz isso 2 horas, faz isso 3 horas. Tira aqui hoje nós vamos orar, o Senhor vai tirar a soberba, o Senhor vai tirar as coisas que não agradam ao Senhor. Mas e você vai ir para casa, por favor, não é por mim, é por você. Não rejeita essa palavra. Vai para casa e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar esse negócio aí. Porque eu já fui católico, já fiz romaria. Eu já fui na festa do Judas, na encruzilhada. Eu já fui católico, eu já rezei o texto quantas vezes. Eu já fiz isso, eu já fiz muita coisa. Eu já jejuei até 40 dias. Não é verdade? Faz isso. Quem está comigo, diga amém. Coloque-se de pé. Hoje é um dia que o Senhor quer quebrar toda a soberba, todo o orgulho e toda a rebelião contra Ele. E eu não quero que você venha aqui na frente pensando, o pastor está me apontando. Eu quero que o Espírito Santo de Deus te revele aonde estão essas coisas. Porque quando Ele revelar essas coisas para você, você vai poder arrepender-se diante de Deus, você vai poder pedir ao Senhor perdão, e o Senhor vai curar a sua vida. Você acha mesmo que o Senhor não quer realizar um milagre na sua vida? Você acha mesmo que o Senhor já não tem nos livros dele escrito aquilo que Ele quer fazer a respeito da sua vida? O Senhor já tem tudo. Irmãos, uma das coisas é que o Senhor falou muito forte comigo: cuidado quando você entra na minha presença. Você acha que Moisés, quando ele saía do tabernáculo, você acha que ele virava as costas e ia andando de costas e ia embora? Ele saía andando assim, querido. Tamanho era o cuidado que ele tinha quando ele estava na presença do Senhor. Eu estou trazendo essa mensagem para você nessa noite, porque hoje é uma noite de ser transformado, como as meninas ministraram. Hoje é uma noite de ser renovado. Hoje é uma noite de mergulhar nas águas do Jordão. É uma noite de quebrar o orgulho, é uma noite de deixar a soberba. É uma noite de quebrar de uma vez por todas as rebeliões dentro de mim. Hoje é uma noite que o Senhor está fazendo uma cura profunda nos corações. Aleluia. Eu quero te convidar para frente nesse momento. Aleluia. Você pode vir ao altar, nós vamos orar. Eu quero convidar os irmãos que estão autorizados a orar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia o centro do teu toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, a minha herança. Aleluia, Jesus. Senhor, nessa noite, Pai, nós estamos no Teu altar, Senhor. Meu Deus, hoje nós estamos, Pai, abrindo mão, Senhor, de toda a rebelião dentro de nós, Pai. Seja ela consciente ou seja ela inconsciente. Senhor, nessa noite também, Pai, nós estamos, Senhor, nos desfazendo, Deus, de toda a soberba. De toda a soberba, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda a arrogância, Senhor, nas nossas vidas.
Meu Deus, visita agora, Espírito Santo, os corações, ó Pai. Vai visitando no profundo, Senhor. Meu Deus, e vai fazendo uma limpeza hoje, Pai. Vai fazendo uma limpeza, Jesus. Vai fazendo uma limpeza, Jesus. Senhor, porque o Teu milagre, Senhor, está prestes a chegar, Senhor. O Teu milagre está às portas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, quantas necessidades, Senhor, quantas provações, Senhor, quantas dificuldades, Senhor, que serão solucionadas, ó Pai, apenas nos libertando, Senhor, e tirando a soberba do nosso coração, e tirando o orgulho do nosso coração, e tirando as rebeliões internas de dentro de nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, visita o Teu povo nessa noite, Pai. Visita o Teu povo nessa noite, Senhor. Visita o Teu povo. Hoje é um dia, Senhor, que nós queremos mergulhar nas águas, Senhor. Meu Deus, nós queremos mergulhar nas águas do Teu Espírito, Jesus. Meu Deus, dentro de uma limpeza profunda dentro de nós, ó Pai. Dentro de uma limpeza profunda, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, por às vezes, ó Pai, deixar a soberba entrar. Nós nos arrependemos, ó Pai, pelas vezes que deixamos o orgulho entrar. Nós nos arrependemos, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, pelas rebeliões. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, transforma a nossa vida, meu Deus, através da Tua palavra. Senhor, Tu és um Deus fiel, Pai. Tu és um Deus de propósito. Tu és um Deus, Papai querido, que prometeu e o Senhor vai cumprir. Meu Deus, e não precisa ser do meu jeito. Eu me arrependo agora diante de Ti, Pai, por todas as vezes, ó Pai, que eu quis que o Senhor operasse do meu jeito, exatamente da forma que eu queria que fosse feito. Meu Deus, e nessa noite, Pai, eu Te digo e libero agora, Pai, que o Senhor possa operar e realizar a obra do Seu jeito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, realiza a obra do Teu jeito, Pai. Aleluia. Eu quero te dar um minutinho para você se arrepender e falar com Deus aí, querido, enquanto o pastor louva. Se eu me humilhar diante do Teu altar, eu sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que é toda a minha vida, sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, a minha herança. Aleluia, Jesus. Permaneça de olhos fechados. Senhor, meu Deus, Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que se nós nos arrependêssemos, Senhor, dos nossos pecados, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor, meu Deus, curaria a terra. Meu Deus, em nome de Jesus eu Te peço agora, Pai, vai curando os corações nessa noite. Meu Deus, vai curando os corações nessa noite, Senhor. Vai tocando os corações, Senhor. Vai curando, Senhor, porque estamos nos humilhando diante da Tua presença, Senhor. Estamos reconhecendo, Senhor, que nós precisamos de Ti. Estamos reconhecendo, Senhor, que sem Ti nós não podemos fazer, que nós precisamos da Sua ajuda, Senhor. E estamos reconhecendo também as nossas debilidades. Senhor, em nome de Jesus agora, Pai, aonde existia rebelião, eu estou Te dando uma ordem agora. Vai embora em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus agora, Pai, aonde existia agora, meu Deus, soberba, meu Deus, eu estou Te dando uma ordem agora. Vai embora em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, toda resistência, Pai, ao agir do Teu Espírito Santo, eu Te dou uma ordem agora, seja quebrada na autoridade do nome de Jesus. Toda resistência à palavra ministrada, eu estou Te dando uma ordem agora, você é quebrada agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, Pai, vai limpando a mente agora, Senhor. Vai limpando os caminhos neurais antigos, ó Pai, mentalidade antiga, meu Deus, mentalidade velha, Senhor, vai limpando agora, Senhor, vai passando agora, Senhor, uma vassoura celestial, Senhor, e vai limpando a mente agora, Senhor, e esses caminhos neurais antigos são quebrados agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos agora, meu Deus, toda rebeldia inconsciente, Pai, que às vezes nós nem sabemos, Pai. Nós Te pedimos agora, Senhor, vai limpando agora na autoridade do nome de Jesus. Vai limpando, Senhor, e vai trazendo um alívio na mente agora, Senhor. Vai trazendo um alívio no coração, Senhor. Vai tirando o fardo em nome de Jesus, Senhor, e vai trocando pelo fardo leve, Jesus. Vai mudando a concepção, ó Deus, vai mudando os pensamentos, ó Pai.
Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, se fosse algo difícil, faríamos, ó Deus. Por que não vamos fazer algo fácil, Jesus? Se fosse algo difícil, faríamos, ó Deus. Como não vamos fazer algo fácil, Senhor? Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai trazendo agora, Senhor, novos caminhos neurais, Senhor. Vai trazendo agora, meu Deus, uma mentalidade nova, Jesus. Vai trazendo agora uma forma de pensar nova, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é pela graça, Senhor, é pela graça, Jesus. Meu Deus, vai derramando graça suficiente agora, Pai, eu clamo, Senhor. Vai dando graça suficiente agora, Senhor. Vai alcançando os seus filhos agora, vai dando graça suficiente, Pai. Graça suficiente, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, que aquele que entrou aqui falou que não ia conseguir, vai conseguir, Senhor, porque o Senhor vai dando graça suficiente, meu Deus. Aquele que estava duvidoso, o Senhor vai ter fé e vai crer, Senhor, porque o Senhor está dando graça suficiente, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu apresento a Tua igreja diante da Tua presença agora, Deus. E eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra possa ficar nos corações, Senhor. Quando nós nos livramos da arrogância, Senhor, da soberba, meu Deus, das rebeliões, o Senhor está apto, Senhor, a realizar o Teu milagre. O Senhor está apto, Senhor, a ministrar a Sua bênção sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, antes de terminar, eu quero orar também por todas as portas, Senhor, que o inimigo fechou, porque ele ainda tinha legalidade na arrogância, porque ele ainda tinha legalidade na soberba, porque ele ainda tinha legalidade na rebeldia. Meu Deus, todas as portas que o inimigo fechou por causa dessas áreas, Senhor, meu Deus, nós desfazemos agora em nome de Jesus, ó Pai. E nós ministramos a bênção do Senhor sobre o Teu povo. O Teu povo vai prosperar, o Teu povo vai crescer, o Teu povo vai reproduzir, o Teu povo vai ser abençoado, Senhor. A bênção do Senhor, meu Deus, vai ser instalada, Senhor, na vida do Teu povo. A autoridade espiritual vai vir, aleluias. Meu Deus, em nome de Jesus, o ministério vai acontecer, Senhor. Aquilo que o Senhor prometeu, Pai, vai cumprir na vida de cada um, Senhor. Não do nosso jeito, mas do Seu jeito, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu abençoo o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Pastor Daniel. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, amados? Pode seja. Amados, enquanto o pastor pregava, eu lembrava de um tempo que eu estava em rebelião contra o Senhor. E naquela época, como até hoje, a nossa igreja em Chelsea nunca teve muitos músicos. Por exemplo, até hoje nós não temos um contrabaixista, até hoje nós não temos um tecladista lá. Eu gostaria de sentar e ter alguém tocando, né? Mas tem 22 anos que eu tenho que tocar todo culto. E eu me rebelei contra isso. Porque eu falei, Senhor, deixa eu ser o pastor, please. Já viu como é que é nas igrejas? O pastor chega, ele senta ali, né? Os irmãos fazem o louvor, ele está adorando. Aí, na hora de pregar, esse era o meu modo, do meu milagre. Sério. E como Deus não fez, eu falei, eu vou dar um jeito nesse negócio. Então, eu contratei alguns músicos para tocar. Sim. Eu paguei um guitarrista, um contrabaixista e um baterista. E eles tocavam. Eles eram tão, assim, bons músicos que eu só mandava a música pelo, né? Música tal no YouTube. Chegava lá, o tom é esse. Tocava sem ensaiar. Tá bom demais, hein? Nem ensaio não precisa. Aí terminava o louvor, eles pegavam a guitarrinha, saía pela porta da igreja e ia embora. Aí Deus falou assim, como assim? Que história é essa? Quem mandou você fazer isso? Sério. Sabe quando você quer dar um jeito numa coisa que Deus não quer dar o jeito? Você dá. Isso é rebelião. E o Senhor falou para mim, você está em rebelião comigo. Eu falei, como assim? Você está em rebelião comigo. Você quer uma coisa que eu não quero. Eu não quero outra pessoa para tocar o louvor. Eu quero você para tocar o louvor. Mas eu sou o pastor. Não, mas eu quero você. Não, mas eu estou cansado, mas eu quero você. E Deus falou comigo, manda todo mundo embora. E a partir do dia que eu mandei todos eles embora, Deus começou a abençoar o louvor da igreja. Porque era uma questão de uma rebelião interior. Então, tipo assim, amados, essa mensagem foi tão importante, mas tão importante, que muitas são as nossas rebeliões,
às vezes conscientes, como ele pregou, e algumas inconscientes. Eu queria que você não deixasse de levar a mensagem para a oração. Porque você precisa perguntar ao Senhor, qual é a área que eu estou me rebelando? Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Então, por exemplo, aquela irmã, eu não gosto de falar muito com ela, não. Mas eu quero que você fale com ela. Mas eu não gosto de falar com ela. Ela não me faz bem. E Deus, mas eu quero que você fale com ela. Mas eu não gosto de falar com ela. Você está em rebelião comigo? Quando é que você vai acabar com isso? A irmã sai por aqui, você sai por aqui. Você tem que resolver isso. Irmãos, as nossas rebeliões, elas são queridas por nós. Você guarda elas, você pratica elas, você dá um carimbo nelas, boazinha. E Jesus, eu não gosto disso aí. Mas ele só vai falar se você for para a oração. Então, lá vai eu de novo, pregar sobre a oração. Levante as mãos, eu só quero te abençoar. Pai, obrigado pelo pastor Douglas. Obrigado porque ele ouviu tua voz, Senhor. E obrigado porque ele nos lembrou de Naamã. E eu não quero ser um Naamã. Eu não quero ser alguém, Senhor, que não ouve a palavra profética que está vindo. Eu quero, Senhor, me submeter ao Senhor. Quem pode dizer, toda rebelião em mim seja cancelada. É por isso que nós fazemos aquela oração que nós vamos repetir agora. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Que tudo que há em mim se dobre ao governo do Senhor. Em nome de Jesus. Eu te abençoo agora, irmão, com uma revelação do Senhor. Ao voltar para casa, no restante do mês de outubro, o restante de novembro, dezembro, que o Senhor possa te revelar onde Ele está te resistindo. Onde você está o resistindo e Ele, por sua vez, está te resistindo. Que o Senhor te mostre, te revele, porque tem uma bênção atrás do quebrar, do quebrantar e do obedecer. Eu te abençoo essa noite com a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. E você pode dizer amém. Quem está grato pela vida do pastor Douglas de trazer essa mensagem? Eu também estou. Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, uma boa semana a todos vocês. Até quarta-feira. Atenção, os homens, por favor, vamos reunir ali rapidinho. Deu o irmão Júnior. Irmão Júnior de Paula vai reunir os homens ali rapidinho ali, só para a gente decidir sobre nosso encontro presencial dessa semana, tá joia?